Professor, a gente tem uma metodologia aqui que não classificando as questões como fácil, médio e difícil. Tá? Questão 25, na sua opinião, fácil, médio ou difícil? Você pode passar? Essa questão 25 é fácil. 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 Uma geral, professor, da prova em si, dentro dessa classificação. A prova, você teria capacidade de fazer 62% tranquilamente. Então ela foi de média para fácil. Isso. 2 questões são medianas. Uma questão, só a pessoa que trabalha fora da curva do rio. Fora da curva. É o tal do galho fraco. É o galho fraco, entendeu? Então, assim, um cara que, por exemplo, já trabalha com a parte de estatística, ele teria capacidade de fazer 100%. Um cara que trabalha com Power BI, ele teria capacidade de fazer 100%. Né? Mas um contador, vamos supor que é grande contador, economista, advogado, administrador, ele teria capacidade de fazer 62% tranquilamente. E aí uma técnica que você vai ver, e por incrível que pareça, eu falo com os alunos e dá certo. Sabe quantas questões foram marcadas na alternativa D? De 9? 5. 5. E aí eu sempre falo para os alunos, tá na dúvida? Acredita em Deus, ser de Cristo ou de Deus. Mas aí lembrando, né? Como é que é o macete do chute? Ou você marca tudo C ou você marca tudo D. Não pode dar uma variação, né? Senão você não consegue. Aí a gente já entra na parte de dados. Eu tenho feito, né, professor, muita prova de concurso, né? Tá para treinar, para você medir os seus conhecimentos, né? Ainda bem que eu estou chutando um pouco, viu? Professor, vamos lá. Então, 25 classificação como fácil, né? Eu vou fazer o seguinte, como são 3 itens, professor, né? Vamos lá, né? Normalmente é o seguinte, professor, eu leio aqui o comando, né? E o professor vê a resposta. Mas como essa aqui a resposta é 1, 2 ou 3, vou deixar para o senhor fazer a leitura da 25. Tá, vamos lá então. Para a gente entender... outra coisa importante, dados professor. Abertos, né? Isso. Professor, outra coisa importante. A FGV não tem como você trabalhar com eliminação. No que sentido? A FGV trabalha ou você sabe ou você não sabe. Né? Na verdade, essas bancas mais pesadas, CESP, que mais? A ESAF, que é antiga, fazia bastante concurso também, ela não está fazendo tanto agora, é meio pesado. A própria VUNESP já é um pouquinho mais, um nível superior. Então, o que acontece? Hoje, como eu falei para vocês, a questão do celular, hoje o maior ativo de uma empresa ou de um órgão público é o dado, a informação. As informações. Então, se você obter uma informação privilegiada, você pode ter uma tomada de decisão. E aí o que acontece? Hoje tem muita ideia de dados abertos. O que são dados abertos? É um tipo de banco de dados na qual você, professor Luiz, ou qualquer outra pessoa que tem empresa, ele pode ter acesso a esses dados, né? Fazer uma amostragem, fazer um relatório para tomada de decisão. Né? Por exemplo, hoje, Bolsa de Valores, certo? Por exemplo, Portal da Transparência. Portal da Transparência. São dados abertos. Né? São dados abertos. Então, para que eu vou ter acesso à Bolsa de Valores? Logicamente, se eu estou vendo que a empresa está declinindo, eu não vou investir nela. Tá? E aí a ideia de dados abertos é o seguinte. Você tem uma plataforma, tá, professor? Que você vai ter acesso a esses dados. Né? Lógico que você vai ter que solicitar. E aí o usuário, né, o dono da empresa ou do negócio, ele vai poder fazer uma tomada de decisão. Mas o que é dados abertos? Dados abertos é que nem Linux, por exemplo, como eu costumo falar na aula. Você pode fazer o que você quiser com os dados. Então você pode usar os dados, tá certo? Você pode compartilhar os dados e você pode também pegar esses dados e associar a um outro grupo de dados. Por exemplo, eu estava até estudando lá no Nordeste, eu até me esqueci o nome da instituição. Eles estão criando, professor, um sistema de inteligência artificial baseado em mineração de dados para acabar com o feminicídio. Você sabia? Não. Porque a mulher, diferente do homem, isso é engraçado, né? A mulher ela vai dando sinais que está tendo alguma coisa errada. Então, pelo simples fato da pessoa fazer um post nas redes sociais, professor, ele já consegue, a máquina, né, o sistema, já consegue identificar, opa, pelas essas palavras-chave, pelo esse tipo de informação, alguma coisa está acontecendo de errado. E aí, logicamente, que a polícia... É uma inteligência artificial, né? Isso. Só que a inteligência artificial é o final de tudo, né? E na nossa aula, por exemplo, você vai entender o que é inteligência artificial, o que é mineração de dados, o que é aprendizado de máquina. Então, você está percebendo que a Cefaz, ela quer trabalhar não só com a ponta, com a entrega do sistema. Ela quer saber o seguinte, qual é o processo até chegar à tomada de decisão.
E aí, quando a gente fala de dados, dados é a matéria-prima, professor. Porque é o seguinte, toda entrada tem a saída. Para eu sair uma tomada de decisão, eu preciso Professor, dos dados. eu vou interromper um minutinho. O Rodolfo tem que arrumar seu microfone aqui, por favor. Claro. Tá. Isso que é bom da parte do ao vivo, né? Aí ele tá falando que tá um pouquinho afastado, né? Tá. Beleza. Tá escutando? E aí, Rodolfo, sarou aí? Melhorou? Não, você nem ouviu, cara? Aí, ó. Tá escutando? Ah, beleza. Então vamos lá. Primeira coisa, eu falei para vocês que dados, né? Eu posso usar, eu posso compartilhar e eu também posso aglomerar com outro grupo de dados. Certo. A primeira assertiva fala o seguinte, sobre reuso e redistribuição. Então aqui é o seguinte, né, professor? Então, dentro dessa teoria que o senhor falou aí, ó, do dado aqui, você utiliza ele para reuso, redistribuição, disponibilidade, que é o item 2, e participação universal, que seria a parte 3 que o senhor explicou. Isso. E aí o que acontece? Vejam que aqui ele não está falando só das características, ele fala da característica e coloca uma definição. E aqui, por exemplo, ele está invertendo, professor. Vamos verificar lá. Vai lá, primeiro. Reuso e redistribuição. O que seria isso? Você vai reutilizar um banco de dados. O segredo aqui é o seguinte, é dados abertos. Então, se o candidato interpretou o que é o dado aberto... 3 verbos. Usar, reutilizar, né? Ou redistribuir. E você vai ter acesso universal. Que é o quê? O que é acesso universal? Toda e qualquer pessoa tem acesso, é público. Né? Então, vamos lá. A primeira está falando o seguinte, sobre reuso e redistribuição. Aí ele vai dar o conceito. Os dados precisam estar disponíveis para tudo. Palavra-chave faz toda a diferença. Ele fala de estar disponíveis, professor. Quando ele fala que está disponíveis, isso aqui não é a característica de reuso. Isso aqui é uma característica de disponibilidade. Então a gente já sabe que a assertiva 1 ela está equivocada. Tá? E aí, automaticamente, a gente já não pode... Não precisa, né, cara? O cara ser mestre do TI para chegar a essa conclusão. Não, interpretação. Experiência de mundo, de vida, né? Sim. O cara... Poxa, olha lá. Os dados precisam estar disponíveis integralmente, devendo estar em um formato conveniente e modificado. Não, isso aqui está errado. Isso aqui realmente ele é a disponibilidade. E aí você pode trabalhar com eliminação. Já podemos tirar a letra A e a alternativa D. Já foi. Aí já aumentou em 60% aí a sua chance de acerto. E aí, vamos lá, disponibilidade de acesso, né? E aí, isso a gente vê até na aula de segurança, professor. O que é disponibilidade? Acesso. Você acessar a informação de qualquer lugar, né? Aí ele fala, disponibilidade de acesso é o seguinte, os dados precisam ser fornecidos em condições de reuso. O reuso já é o de cima. Exato. Eu vou acessar agora, eu não estou reutilizando. Então, essas informações aqui, ele inverteu. Então, essa característica é de reuso e distribuição e essa característica aqui é de disponibilidade de acesso. Então, automaticamente, a gente já tem um gabarito. Aí tem 3 que vai ser correto. Exato. A participação universal é o quê? Qualquer pessoa pode ter acesso. Aí ele fala, todos os usuários podem usar, reusar e redistribuir o dado sem restrições de áreas de atuações de pessoas de grupo. Faz sentido também. Sim. Então, ela é verdadeira. Ele deu um conceito de tudo, né? E aí, lembrando, verbo, falou dados abertos, usar, reusar e compartilhar. Porque verbo é ação e você nunca esquece. Tá bom? Então essa aí, questão fácil que não daria para errar. Professor, teve alguma questão que você discordou do gabarito preliminar? Teve uma questão, inclusive você conversou comigo fora da live. Da live, gente, que é o seguinte, tem uma disciplina que eu não concordo, tá na área de TI, que é o Balance Scorecard. Scorecard. Scorecard, né? Ele não é voltado para TI, ele é mais voltado para manejo estratégico, gestão de projetos, administração. Gestão geral, né? Só que, logicamente, um cara que está se preparando para ser fácil vai saber essa questão. Entendeu? Então, vai ter que assistir a aula daí. Isso. Poxa, eu tô dando aula de TI sem saber. Bem isso. Vai lá, professor. E aqui foi tudo que a gente falou, né? Isso aqui é só um dados, exemplo. informação e conhecimento. Então, o que está acontecendo hoje? Você precisa saber desde a matéria-prima, que é os dados abertos, até a extração da mineração de dados para chegar ao conhecimento. Tá bom? Então essa pirâmide, inclusive você dá aula sobre a questão de administração. Essa pirâmide, né, essa tríade aqui tem que estar na ponta da língua. Isso aí é Butterfly, 1976, a teoria de sistemas abertos, sistemas fechados. Hoje praticamente todo sistema é aberto, né? Porque não tem necessidade de você ter um sistema fechado. Como é que você vai tomar uma decisão? E os sistemas precisam ser integrados, né? Beleza. Pode passar, Adolfo, por favor. Vai lá.